Olá, pessoal. Vamos continuar nosso curso de Inteligência Artificial aplicada à área da saúde. Nossa aula de hoje será sobre aprendizado não supervisionado. Eu gostaria de reforçar aqui alguns conceitos, importantes para a gente entender a aplicação dessas metodologias de aprendizado de máquina. Tipos de dados estruturados e não estruturados, Os dados estruturados, eles vão possuir uma estrutura definida e estão devidamente organizados, seguindo regras rígidas pré-estabelecidas, de forma que, para um novo dado ser inserido, ele deve se enquadrar nos critérios já estipulados. Então, aqui eu tenho um exemplo, de dados, por exemplo, de alunos de uma escola, A gente tem vários dados, nome, idade, sexo, nota, E para cada campo a gente tem os critérios, que os dados têm que seguir para ser incluídos, Então, a gente tem, por exemplo, a variável nome, ela deve conter apenas letras, Então, para que um novo dado seja inserido no banco de dados, ele deve também conter apenas letras. A idade, apenas números inteiros. O sexo, as categorias que essa variável pode assumir, para ser inserido no banco de dados é ser M de masculino e F de feminino. A nota, é valores decimais de 0 a 10, Então, de forma que cada variável tem o seu jeito pré-estabelecido, o seu formato, E se algum novo dado for inserido, ele tem que se enquadrar nesse formato, Então, esses são os dados estruturados. Os dados não estruturados, ao contrário, não possuem estrutura definida e podem existir em diferentes formatos, por exemplo, vídeos, áudios, fotos, postagens em redes sociais, textos, Tudo isso é passível de ser analisado usando as ferramentas de aprendizado de máquina. Mais de 80% dos dados gerados atualmente no mundo são não estruturados, e esses dados são produzidos, na grande maioria, por empresas e por nós, indivíduos que utilizam a internet. Seja dando uma opinião no Reclame Aqui, fazendo uma postagem em qualquer rede social, isso tudo aí é produção de dados não estruturados. E esses dados podem também existir como imagens, áudios e vídeos, em cada uma dessas situações. Um outro conceito também que deve ficar bem claro, é o de aprendizado supervisionado e não supervisionado. No aprendizado supervisionado, a gente tem já uma base de dados de treino para que a máquina aprenda com os dados existentes, a classificar os novos dados, a fazer predições dos novos dados que vão entrando. Ao contrário do aprendizado supervisionado, no aprendizado não supervisionado, não existem esses resultados pré-definidos para a máquina treinar, e o modelo dessa forma, não tem essa referência para aprender. Nesse caso, não existe uma especificação para o modelo do que caracteriza cada categoria, Então, dessa forma, o modelo irá sozinho tentar encontrar semelhanças e diferenças entre os dados, de maneira que essa separação em categorias seja a melhor possível. Como não há uma referência, ou seja, um critério específico, dados pré-estabelecidos para o modelo treinar, então define-se que esse aprendizado é não supervisionado. Um dos tipos de aprendizado não supervisionado é a clusterização ou agrupamento dos dados em grupos, Então, a gente tem dois tipos de clusterização, o hierárquico e o não hierárquico. Dentro do hierárquico, a gente tem duas subdivisões, que é o hierárquico aglomerativo ou por divisão. Na clusterização hierárquica, a gente tem aqui a distribuição dos dados como se fosse semelhante a uma árvore, de decisão. E um exemplo bem aplicado, desse tipo de clusterização é o dendrograma, principalmente para análise de dados genéticos, que implica o cálculo de distâncias genéticas. Mas também pode ser aplicado, para outras finalidades. O cluster não hierárquico, a gente tem aqui dois exemplos, que é o CAMINS, ou CAMEDIAS, que é a tradução do algoritmo do inglês, e o algoritmo não hierárquico difuso, que é o CEMINS. Como que funciona a clusterização hierárquica aglomerativa, Há uma abordagem que a gente fala que é de baixo para cima. Nesse caso, começa-se com cada um dos, como se cada um desses elementos fosse um cluster separado, E, à medida que o algoritmo vai sendo executado, esses elementos vão ser mesclados em clusters com mais
elementos sucessivamente. Então, nesse exemplo aqui, né, foi nesse primeiro passo aqui, cada elemento é considerado como um cluster separado, né, e devido à similaridade ou à distância entre os elementos, né, por exemplo, nesse caso aqui, o B e o C são mais próximos, eles foram clusterizados juntos, e o A foi mais diferente, né? O C e o D foi mais similar e o F diferente, e no próximo passo o F foi mais similar ao D e o E do que o B e o C entrou nesse agrupamento, né? No próximo passo, né, todos são agrupados, exceto o A, que é o mais diferente, e no último passo o A entra aqui na clusterização final. Nesse exemplo aqui de dendrograma, né, eu tenho aqui duas visualizações diferentes do mesmo dado. Nesse espaço aqui bidimensional, a gente vê a distribuição de 6 elementos, né, de 1 a 6, classificados em dois clusters diferentes. Então, a gente vê aqui que a proximidade do 1 e do 2 é maior entre si do que com o elemento 3, né? E de forma que a proximidade do 4 e do 5 também, né, eles são mais próximos, ou seja, as distâncias são menores, quando comparado com o elemento 6, né? De forma que a gente vê claramente aqui a formação de dois clusters, né? Isso visualizado na forma de dendrograma, né? A gente vê aqui que inicialmente todos os elementos são classificados como um cluster separado, né? Como nessa imagem aqui. E à medida que as iterações vão acontecendo, né? Os elementos são comparados entre si com relação à distância, né? E nesse caso aqui, a distância do elemento 1 e 2 foi menor, né, do que com o elemento 3, e eles foram agrupados em um grupo, né, como está sendo visualizado aqui nessa outra representação do dado. Esse outro cluster aqui, o segundo, né, agrupou os elementos 4 e 5, que estão mais próximos entre si, do que com o elemento 6, né? De forma que quanto maior for esse ramo aqui, esse ramo do dendrograma, maior vai ser a distância genética com os outros grupos, né? No cluster por divisão, né, mais ou menos o contrário do aglomerativo, é uma abordagem feita de cima para baixo, né? Começa-se como se todo o conjunto de dados fosse um só cluster, né? E passa a dividi-lo em clusters sucessivamente menores, né? Então, aqui novamente o A foi mais diferente, né? Ele veio aqui, ele saiu primeiro, né, do grupo, porque ele é o mais diferente, né? Ficou B, C, D e E. Depois o B e C saiu, porque eles são mais diferentes, são mais similares entre si do que o D, o E e o F, que são mais similares entre si por sua vez, né? E depois saiu o B e o C foi separado, o D e o E se manteve, porque eles são mais próximos, e o F saiu. De forma que nessa última iteração aqui, todos os elementos são separados em clusters individuais. Com relação ao cluster não hierárquico usando o algoritmo de caminhos, né? Cada elemento é dividido os objetos ou os elementos são divididos em vários clusters pelo número K. Esse número K aqui é o número de grupos, né, que o usuário define que a base de dados seja definida. Portanto, se K for igual a 2, os elementos são divididos em dois clusters, C1 e C2, como nesse exemplo aqui, né, de forma que cada elemento pertence apenas a um cluster, né? A gente não vê aqui um elemento pertencendo a mais de um cluster ao mesmo tempo. O cluster não hierárquico difuso, ele é semelhante ao caminhos, no sentido de agrupar os objetos, né, os elementos em características semelhantes. Mas no caso do caminhos, né, o único objeto que pode pertencer a dois clusters, um único elemento não pode pertencer a dois clusters diferentes, né, como a gente viu aqui. E no difuso, os objetos podem pertencer a mais de um cluster, como a gente está vendo aqui, né? Que esses 4 indivíduos aqui têm características que são semelhantes aos indivíduos do C1 e, ao mesmo tempo, têm características que também são semelhantes aos elementos do C2. Então, eles são classificados aqui nessa interseção aqui dos dois clusters. Bom, a clusterização é um tipo de aprendizado não supervisionado, né? Como a gente viu, ela não tem essas informações a priori sobre a amostra, né? Sobre o treinamento da máquina para classificar essas amostras. Os dados de treinos não incluem as saídas desejadas, né? Nesse caso do treinamento não supervisionado. O treinamento não hierárquico, né? Que é esse braço aqui do caminhos dos semins,
Nele, cada instância é colocada em exatamente um dos clusters não sobrepostos. No caso dos seminhos, né, a gente acabou de ver, pode ser sobreposto. No caso do caminhos, né, cada elemento vai pertencer a um cluster separadamente. A organização dos dados, né, em classe, ela leva em consideração, né, a alta similaridade dentro das classes, né, de forma que os elementos de uma classe, né, de um grupo, são mais semelhantes entre si, do que e baixa similaridade entre classes, ou seja, os elementos de um cluster são mais semelhantes entre si do que com os elementos de outro cluster. Então, tem uma alta similaridade dentro do cluster e baixa similaridade entre os clusters. O camis, então, é um algoritmo de aprendizado não supervisionado, não há dados rotulados para esse agrupamento, né, por ser não supervisionado, né, o que acontece de forma ao contrário do aprendizado supervisionado, né, quando a máquina tem as bases de teste para treinar. O camis realiza a divisão de objetos em clusters que compartilham semelhanças e são diferentes dos objetos pertencentes a outro cluster. Bom, essa organização dos elementos em grupos, né, em clusters, eles têm como base a distância, né? Então, a medida da distância determina a semelhança entre os dois elementos e influencia a formação dos clusters. Existem vários tipos de medidas, né, que podem ser usadas no algoritmo de caminhos, né? Uma delas é a distância euclidiana, a distância de Manhattan, a distância euclidiana ao quadrado e a distância do cosseno. O caso mais comum, né, é determinar a distância entre dois pontos, ou seja, dois elementos, né? Cada elemento do banco de dados é representado como um ponto no espaço dimensional, bidimensional, tridimensional, né? Ou no espaço em que a análise conseguir reduzir, né, a dimensionalidade do espaço. Se tivermos, por exemplo, um ponto P e Q, a distância euclidiana vai ser essa linha reta, né, que vai ligar esses dois pontos no espaço euclidiano. A distância euclidiana é definida como, então, a soma da raiz quadrada da diferença entre o ponto P e Q, né? Então, a distância euclidiana é definida como a soma da raiz quadrada da diferença ao quadrado desses dois pontos. Então, como funciona o algoritmo de caminhos, né? A gente tem aqui um fluxograma que vocês não vão conseguir entender ele por completo agora, mas depois eu vou voltar com esse fluxo no final para vocês consolidarem aí todas as etapas que são importantes para a realização da análise de caminhos. Então, a gente inicia, né? O algoritmo, o primeiro passo é definir o número de clusters, né? Existem 3 metodologias para a definição do número de clusters. Uma delas é o método de tentativa e erro, né? À medida que se avança com o algoritmo, né, a gente continua alterando o valor de K, que corresponde ao número de grupos, né, que se deseja dividir os dados, até obter os melhores clusters. Os melhores clusters são aqueles em que os objetos estão bem alocados, né, em cada grupo, né, e que não existe dúvida, né, entre qual grupo que cada elemento vai pertencer. Uma outra metodologia é o elbow point, que a gente vai ver mais detalhes dele para frente, e o conhecimento prévio sobre o assunto, né? Isso é muito importante, esse conhecimento prévio, né? Por exemplo, se eu tenho uma base de dados de uma empresa, eu quero dividir essa base de dados em dois grupos, né? O primeiro grupo é de clientes que são adimplentes e o segundo grupo é de clientes que têm alguma probabilidade de se tornarem inadimplentes, né? Então, eu já tenho essa informação a priori que eu quero dividir essa base em dois grupos com base nessa característica, né, de adimplência ou inadimplência. Então, é importante, né, esse conhecimento para ajudar a definir, que é um ponto bem crítico na definição de agrupamentos com base no algoritmo de caminhos. Após definir esses agrupamentos, a gente vai inserir aleatoriamente pontos nesse espaço amostral, de forma que esses pontos são chamados de centróides e correspondem ao valor de K. Por exemplo, se eu definir K igual a 2, eu vou distribuir aleatoriamente 3 pontos, né, nessa base de dados para tentar agrupar esses dados. O segundo passo é medir a distância de cada ponto, né, da base de dados em relação aos
aos centroides que eu coloquei, que corresponde a esse K valores, né? Esse K grupos. Então, esse agrupamento que vai começar a ser realizado, ele é sempre feito com base na distância mínima do elemento, né, do ponto até o centroide, que inicialmente esse centroide entra aleatoriamente, né, na base de análise. E eu vou fazendo, então, essa medição dessas distâncias e deslocando, né, reposicionando esses centroides até que eu alcance a formação final dos clusters. Se essa formação for obtida, né, eu digo que, então, que o algoritmo entrou em convergência, né? Os clusters já são formados. Se a partir dessa reposição do centroide eu ainda observo que os clusters estão instáveis, ou seja, que os elementos podem migrar de um cluster para o outro, aí eu volto fazendo essas medidas de distância, reposicionamento desse centroide, né, e verifico se o algoritmo atingiu a convergência. Bom, para avaliar então o número de clusters, né, a metodologia que eu falei primeiro foi tentativa e erro, né, a segunda é a Elbow, usando a metodologia de distância entre o centroide e cada elemento. Então, eu vou dar esse exemplo aqui, né, do Elbow, que ele usa uma função objetiva, que eu não vou dar detalhes matemáticos sobre essa função, mas ela pode ser interpretada como uma função de custo, né, quanto mais alto o valor é pior, quanto menor o valor dessa função é melhor, né, e tem como base a soma das distâncias de cada elemento para o seu centroide. Então, eu começando aqui com o centroide 1, né, ou seja, dividindo o banco de dados em um K, com um K, um centroide só, eu vou fazer o cálculo dessas distâncias, né, aqui de cada elemento ao centroide único. Então, a soma dos quadrados das distâncias como uma medida para encontrar o número ideal de clusters, né, é o que usa essa metodologia de Elbow. Então, essa soma desses quadrados é definida como a soma, né, das distâncias ao quadrado de cada elemento ao seu centroide. Como nesse caso aqui eu só tenho um centroide, eu vou calcular então a distância de cada elemento, um a um, até o centroide, de forma que o valor que essa função objetiva retornou nessa função de custo foi um valor alto, de 750. Então, eu vou tentar agora com dois clusters, né, e calcular o valor dessa função objetiva, né? Então, nesse caso aqui, com dois clusters, o valor da função objetiva foi 173, foi um valor menor, eu posso interpretar isso como um custo menor, né? Então, eu já consigo visualizar aqui que dois clusters seria mais ideal para esse conjunto de dados do que um cluster só, né? Continuando aqui, né, eu faço, então, a opção, então, por acrescentar mais um cluster e calcular essa função objetiva, né? A gente vê que o valor dela reduziu um pouco, mas não foi uma diferença muito significativa, como foi aqui do K1 para o K2, né? Então, eu posso interpretar que o custo aqui foi similar a K2, né? Então, eu posso visualizar que K2, então, seria uma melhor, com dois grupos seria uma melhor forma de dividir essa base de dados ao invés de três, né? Que três eu acho que ficou muito, né? E a função não teve uma melhora em comparação com o K2. Bom, eu posso então fazer uma plotagem dos resultados dessa função objetiva, né? De forma que num gráfico, de forma que no eixo X aqui eu tenho o número de cluster, né? Eu posso ir tentando, fazendo vários cálculos dessa função objetiva para cada um desses clusters, e da mesma forma calculando aqui, né, o somatório das distâncias de cada elemento ao centroide. Quando eu observar uma mudança abrupta aqui, como eu estou observando aqui nesse gráfico aqui no 2, com dois clusters, né? Isso é altamente sugestivo de que essas duas classes vão dividir bem a minha base de dados, né? E essa técnica para determinação do número de classes, ela é chamada de elbow find, porque aqui parece um cotovelo dobrado, né? Essa queda aqui. Então, quando eu observo essa queda abrupta aqui, eu posso, então, pensar, né, que 2 seria um bom número de classes para a base de dados em análise. Bom, então aqui eu vou dar um exemplo passo a passo, né, sobre o funcionamento do algoritmo, agora com 3 classes ao invés de 2. Então,
eu inicio cada classe com um centroide, né? O centroide da classe 1, o centroide da classe 2, o centroide da classe 3. Né? O primeiro passo, então, é definir, né, o número de classes e depois fazer a alocação aleatória desses centroides, que nesse caso são 3. Então, eles são chamados de centroides, né, mas a gente sabe que eles, na verdade, não são o ponto central real, né, da base de dados. Eles foram colocados aqui aleatoriamente para eu inicializar, né, o algoritmo de classificação. Então, o próximo passo, depois de colocar esses 3 pontos aleatoriamente, é medir a distância de cada um desses pontos até o centroide mais próximo. Então, vou medir a distância desse ponto aqui até o K1, desse ponto aqui até o K2 e desse ponto até o K3. Então, ele vai ser agrupado com o ponto que fica mais próximo dele, né? Que nesse caso aqui é o K1. Né, da mesma forma, eu vou fazer isso com esse ponto aqui, da distância até o K1, a distância até o K2 e a distância até o K3, tá? De forma que eu fazendo esse cálculo dessa distância euclidiana, né, de cada elemento até com cada um dos centroides, eu vou conseguir associar cada elemento ao seu centroide mais próximo, né? Então, visualmente, que eu ficaria na dúvida se esse aqui está mais distante daqui ou se está mais distante daqui, né? Mas pelo cálculo da distância euclidiana, né, esse elemento aqui ficou mais próximo de K1. Então, calcular a distância média. Então, o próximo passo agora é calcular a distância média desses elementos aqui até o centroide, né, até o K1, que ficou nesse grupo. Né? Então, calcular a distância média dos elementos em cada classe para reposicionar o centroide, porque a gente pode visualizar que ele foi colocado aqui aleatoriamente e não está no centro, né, do agrupamento. Então, o centroide original, alocado aleatoriamente, né, deve ser reposicionado no centroide real dos clusters, após eu fazer esse cálculo aqui das distâncias médias de cada ponto dentro do cluster. Então, o que eu posso visualizar aqui foi um deslocamento dos centroides, né? O K1 estava bem aqui, foi bem deslocado para a direita. O K2 estava bem acima e foi deslocado para baixo, aqui perto do valor 1. O K3 estava embaixo e foi alocado para cima, tá vendo? Que ele estava bem mais aqui embaixo, assim, e foi alocado aqui, reposicionado aqui para cima, né? Após o cálculo desse valor médio das distâncias de cada elemento ao K1. Então, nesse caso aqui, o próximo passo é, é verificar, né, se o algoritmo convergiu, né, se existe ainda algum elemento que pode ser mudado de cluster. E o que eu percebo é que, após recalcular essas distâncias médias aqui dos elementos até o valor do centroide, eu percebo que houve uma mudança de classe aqui. Por exemplo, esse elemento aqui que estava no cluster 1, ele agora foi para o cluster 2, né? Depois do reposicionamento K2, ele ficou mais próximo do K2 do que do K1. Tá? Então, o algoritmo vai fazendo essas várias iterações, né, recalculando a média das distâncias dos elementos de cada cluster até o seu centroide, de forma que vai chegar uma hora que nenhum elemento vai mudar mais de posição. Quando isso acontece, o algoritmo ele converge, né? Então, não preciso mais ter nenhuma iteração, né, e considerar como finalizada essa clusterização dos elementos. Então, digamos que a gente tem aqui uma base de dados com x1, x2, x3, xn elementos, né? Então, esses elementos são nossos dados de entrada. E a gente quer dividir esses elementos em K clusters. O primeiro passo, então, é escolher, né, K pontos aleatórios, ou seja, o número de clusters, né, que a gente quer que a base de dados seja definida, né, com uma classe, duas, né, ou C3, C4 classes, né, de forma que C seja o conjunto de todos os centroides, né, dessa análise. O passo 2 é atribuir cada x1, ou seja, cada elemento do banco de dados, ao cluster mais próximo, implementando a distância euclidiana, né? Eu lancei esses clusters aleatórios, né, na base de dados, e o próximo passo é calcular a distância de cada elemento até o centroide mais próximo, né? E atribuir cada ponto de dados ao seu centroide mais próximo, através da distância euclidiana.
Então, como é feito, né? É calcular a distância de cada elemento do banco de dados, por exemplo, o cálculo do x1 até o centroide 1, do elemento 1 até o centroide 2, né? Do elemento 1 até o centroide 3. Né? Então, a gente vai calcular todas essas distâncias, né, para o elemento 1, por exemplo, e escolher, né, o centroide. O algoritmo, então, vai classificar ele como C1, C2 ou C3, de acordo com a distância, menor distância que ele tem, né, de cada um dos centroides. E fazer isso com cada elemento, né, x2 e x3 do banco de dados. O próximo passo, então, é identificar o centroide real, porque o primeiro centroide foi colocado de forma aleatória, né? Identificando esse centroide real, que é feito com base na média de todos os pontos atribuídos a esse cluster, né? A média da distância de cada elemento do cluster a seu centroide, então vai acontecer um reposicionamento desse centroide dentro do cluster, né? Isso significa que o ponto original do centroide mudará para uma nova posição, que é o centroide real para cada um desses grupos. E nessa hora, às vezes um elemento ou outro vai sair daquele centroide, porque ele ficou mais próximo de outro centroide do que ele estava previamente, né? Então, a etapa 4 é continuar repetindo as etapas 2 e 3, né? Até que a convergência seja alcançada, ou seja, até que nenhum elemento mais troque de cluster. Bom, então voltando aqui nesse fluxograma, né, a gente inicia o algoritmo fazendo a definição do número de K grupos, né, que vai representar cada um dos centroides, através do método de tentativa e erro, o método do elbow, ou conhecimento prévio sobre o assunto, né, sobre a base de dados. A gente vai medir, então, a distância de cada ponto aos centroides aleatórios, né, e realocar, né, cada um desses elementos próximo a cada um dos centroides. O próximo passo é fazer um reposicionamento desse centroide, né, através do cálculo da média das distâncias dentro de cada grupo, né, e reposicionando nesse centroide, então, deve ser verificado se o algoritmo atingiu a convergência quando nenhum dos elementos for mais trocado de cluster, ou se ainda continuar a troca de elementos de cluster, então voltar com as medidas de distância euclidiana, reposicionar os centroides, né, e recalcular as distâncias e verificar a convergência do algoritmo. Bom, existem vantagens e desvantagens no método de caminhos. Uma vantagem é que ele é eficiente para analisar grandes bases, grandes de dados. Por outro lado, ele tem um ponto fraco que, às vezes, ele não trabalha com qualquer tipo de dados. Tem problemas também associados à inicialização aleatória dos centroides, né, o que leva a uma convergência inesperada, que pode levar a uma convergência inesperada. A necessidade de especificar um valor de K, né, que aí o usuário tem que participar dessa decisão, né, de quantos grupos que ele quer que a base de dados seja classificada. Bom, o Camis tem várias aplicações, né? Por exemplo, a avaliação de performance acadêmica, né, com base nas pontuações, os alunos podem ser classificados em notas A, B ou C. Sistemas de diagnósticos, né, na área da saúde, por exemplo, a criação de sistemas de suporte e decisões mais inteligentes, especialmente no tratamento de doenças. Eu vou mostrar um artigo que usou a ferramenta de caminhos mais para frente, justamente para essa tomada de decisão mais inteligente para tratamento. O caminhos também pode ser usado nas máquinas de busca, né? Ele é usado nas máquinas de busca. Essa análise de clusterização forma a espinha dorsal, né, das máquinas de busca. Quando uma pesquisa é realizada, os resultados precisam ser agrupados e os mecanismos de pesquisa geralmente usam agrupamento para fazer isso. Então, esse é o exemplo que eu vou deixar para vocês hoje da aplicação na área da saúde do algoritmo de caminhos, né? Esse grupo de autores que publicou esse estudo na PLOS ONE em 2019 desenvolveram uma classificação de pacientes com transtorno bipolar usando o algoritmo de caminhos. Então, eles começaram, né, falando da motivação do estudo, né, o que motivou eles a fazer essa nova ferramenta para classificar esses pacientes, né? O transtorno bipolar
é uma doença heterogênea, né, que necessita de decisões personalizadas e compartilhadas, né? Então, o objetivo desse estudo foi desenvolver empiricamente uma classificação baseada em clusterização, né, que alocasse os pacientes de acordo com a severidade da doença, né, para ajudar os médicos nesse processo aí de classificação da severidade. Então, foram estudados 224 pacientes espanhóis, né, e eles usaram para fazer essa classificação várias variáveis, né, como sociodemográficas, clínicas, psicopatológicas, cognitivas, funcionais, sinais vitais, medidas antropométricas e análise de laboratório. Então, eles usaram o algoritmo Camis para fazer a classificação desses dados. Bom, então, eles partiram dessas 12 variáveis aqui para construir um score para cada paciente. São variáveis que são importantes, né, na definição da severidade do transtorno bipolar. Então, de acordo com essas 12 variáveis, os pacientes recebiam pontuações diferentes. Então, por exemplo, aqui no número de hospitalizações, né? Se o paciente nunca foi hospitalizado, ele recebia o valor zero desse score. Se o paciente foi hospitalizado uma vez, ele recebia o valor de 0,2. Se o paciente foi hospitalizado duas vezes, ele recebia um valor de score de 0,4 e assim por diante. Né? Se ele tivesse mais de 5 internações, né, ele receberia um score de 1. Né? Para o número de tentativas de suicídio, né? Se ele nunca teve tentativa de suicídio, ele ganhava pontuação 0, né? E assim por diante. Se ele tivesse 5 ou mais, ele ganhava pontuação 1. Índice de massa corporal, se ele tivesse um índice de massa corporal menor que 25, ganhava pontuação 0. Se ele tinha uma massa corporal entre 25 e 30, ganhava uma pontuação de 0,25, né? E assim por diante, com todas essas variáveis aqui, que são variáveis importantes para definir a severidade do transtorno bipolar, né? De forma que ele conseguiu classificar, né, depois cada um desses score para essas variáveis era somado para cada um dos pacientes para ele obter um único valor, né? E ele então fez a distribuição dos percentis, né, desses scores, né, dessa amostra. E com base nisso, com essa distribuição de percentil, né, por exemplo, aqui o percentil 5, ele tinha indivíduos que tinham nota de 0 a 1,70, né, então ele conseguiu fazer a distribuição, né, os autores conseguiram fazer a distribuição desses scores aqui nos percentil e, com isso, definir, né, essas 5 categorias que seriam usadas para classificar, né, a severidade do transtorno bipolar. Então, eles partiram de todo esse score aqui, né, teórico dessas informações, dessas variáveis, para definir a classificação dos pacientes em 5 clusters. No primeiro cluster, né, são severidade branda, né, somente limitada a sintomas de transtorno bipolar. No cluster 2, né, já são sintomas leves também, mas um pouco mais, o score aqui está um pouco mais elevado do que no cluster 1, né, no cluster 3, né, são difusamente moderados, né, difundidos moderadamente, no cluster 4, né, são difundidos extensivamente, e no cluster 5 já é um grupo com gravidade maior, né, que afeta os 5 domínios da vida. Nessa tabela aqui, eles vão apresentar, né, os valores e a distribuição das variáveis, né, de acordo com os 5 clusters. Então, o que a gente pode ver aqui para essa variável de número de internação, né, que o número de internação média do cluster 1 foi bem menor do que a dos outros clusters, né, vai aumentando o número de hospitalizações de acordo com a gravidade da doença. Com relação ao número de tentativas de suicídio também, né, isso vai aumentando à medida que a gravidade da doença vai aumentando aqui até chegar no cluster 5. Com relação ao número de pacientes que
que apresentavam comorbidades, né? No cluster 1, nenhum paciente apresentava outra comorbidade. No cluster 2, um paciente apresentava outra comorbidade. No cluster 3, 17 pacientes apresentavam outras comorbidades, né? E assim sucessivamente, né? Chegando aqui no cluster 5, a gente vê que quase 70% dos pacientes, né? Eles tinham alguma outra comorbidade. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui o número de participantes de cada cluster, né? 13 no cluster 1, 43 no cluster 2, 108 no cluster 3, 47 no cluster 4 e 13 no cluster 5. Né, com relação ao índice de massa corporal, né? A média aqui para o cluster 1 foi 24,2, para o cluster 2 foi 24,9, né? Isso vai aumentando aqui até chegar no cluster 5, né, onde o índice de massa corporal é 36,2. Né, isso foi feito, né, essa distribuição aqui das variáveis foi feita para cada um dos clusters, né, e foi verificada também, né, como a gente pode ver aqui, que essas diferenças entre os clusters foram estatisticamente significativas, né, informando que essa classificação foi eficiente, né, para a divisão aí desses graus de severidade. Com relação também ao número de prescrições, né, com relação à distribuição isso dentro dos clusters, foi observado que no cluster 1, né, haviam 4 pacientes que não usavam nenhuma droga. Já no cluster 5, apenas um paciente não usava nenhuma droga, né, e isso vai aumentando de forma que 5 drogas ou mais, no cluster 5, 30%, né, dos participantes tomavam 5 drogas ou mais. E isso não é verdade aqui para o cluster 1, né? Que nenhum paciente, né, todos os pacientes, na verdade, que compõem o cluster 3 tomavam menos de 3 drogas ou menos, né? Isso também foi estatisticamente significativo. É, aqui também a gente vê que também teve uma diferença, uma distribuição aqui pela tipo de droga, né, que os pacientes tomavam, né, de forma que é, também foi observada uma diferença estatisticamente significativa aqui com relação às drogas que eram usadas, né, nos diferentes clusters, né. Então, em conclusão, né, foi proposta uma nova classificação de gravidade baseada em clusters que pode melhorar as classificações atuais para ajudar os médicos no processo de medicina personalizada e tomada de decisão, né, para essa doença que é heterogênea, né, como eles usaram essa justificativa para a realização desse estudo. Bom, eu achei esse estudo bastante elegante, né, uma aplicação bastante que tem um impacto clínico, né, a gente vê que tem impacto clínico usar essa clusterização para classificar os pacientes, né, e ajudar nessa tomada de decisão aí de tratamento, né, ou de outra terapêutica para tratar essa doença.